Ensinamento de Meishu Sama: seja um novo homem. Os homens devem procurar evoluir sempre, especialmente aqueles que professam uma fé. De um modo geral, entretanto, quando alguém fala de religião, é considerado fora de época. Inegavelmente, o comportamento normal da maioria dos adeptos das religiões existentes é de pessoas antiquadas. Os seguidores da messiânica, contudo, precisam adotar uma atitude oposta. Convém que todos observem, em especial, a grande natureza, onde tudo evolui incessantemente, num ininterrupto processo de renovação. Vejam como a cada ano aumenta a população e o aproveitamento das terras, como progridem os meios de transporte, os processos de construção e os recursos tecnológicos. As plantas e as árvores crescem em direção ao céu, nunca para baixo. Assim também o homem deve acompanhar e imitar a evolução de todos os elementos da grande natureza. Seguindo o mesmo princípio, esforço-me para que o meu aprimoramento seja a cada mês, a cada ano, maior e mais profundo. Aquele que se preocupa apenas em melhorar os aspectos materiais da vida, tais como posição social, empreendimentos, profissão, flutua sem criar bases firmes. É preciso, por todos os meios, elevar a alma e aperfeiçoar o espírito. Quem tiver esse cuidado construirá, passo a passo, um novo eu. Não há necessidade de pressa. Aos poucos, no decorrer dos anos, todos vocês poderão tornar-se pessoas magníficas. Basta a mera intenção de pôr em prática os ensinamentos, para que já sejam consideradas almas superiores. Desse modo, desfrutarão com certeza da confiança de todos, terão sucesso e serão felizes. Talvez os jovens achem que estou dizendo banalidades ou pregando uma moral antiquada. Muito pelo contrário. Quem segue o que eu ensino transforma-se num novo homem. Ultrapassados são aqueles que não apresentam durante a vida toda a menor evolução, conservando sempre idêntico modo de pensar, de falar sobre os mesmos assuntos, mantendo somente conversas mundanas, desinteressantes, sem nenhuma preocupação religiosa, política, filosófica ou artística. Não progridem, permanecem estáticos. Embora a maioria das pessoas se comporte dessa maneira, não tenho intenção alguma de censurá-las. Estou apenas chamando a atenção para uma realidade irrefutável. Atitudes semelhantes, contudo, não são muito louváveis, especialmente para os seguidores da messiânica, que neste período de transição procura salvar toda a humanidade, despertando-a para os erros da cultura atual. O nosso objetivo é aprimorar o ser humano para construir um mundo pleno de felicidade. Portanto, digo que todos precisam tornar-se pessoas da cultura do século XXI. Estou me referindo à formação desse novo homem. Entender a finalidade da fé. A finalidade da fé é desenvolver homens perfeitos. Mas, como neste mundo,
Não se pode exigir perfeição absoluta. A correta maneira de proceder está em buscar gradativamente o aprimoramento, num esforço contínuo para atingir, passo a passo, um nível de maior elevação. Mas, quanto mais profunda a fé, mais simples e natural deverá ser a conduta da pessoa. Quem já chegou a esse estágio de vivência fala e age com bom senso, exercendo uma influência muito benéfica sobre todo o ambiente ao seu redor, e jamais deixa que os outros percebam a qual credo pertence. Modesto, bondoso e afável, preocupa-se exclusivamente com o desenvolvimento espiritual e o bem-estar da humanidade. É comparável à suave brisa da primavera. Buscar o aprimoramento. Pode-se afirmar que a missão primeira do ser humano é buscar o aprimoramento espiritual, através de sucessões de mortes e vidas, até atingir a meta ideal. Então, sobre esse aspecto, o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a criação, fazem parte de um processo evolutivo permanente e constituem o curso natural da história e do desenvolvimento cultural da humanidade. Como atualmente estamos vivendo a transição da noite para o dia, existe no mundo inteiro a preocupação de se atingir um nível altamente civilizado para que a barbárie seja eliminada. Posso afirmar, por isso, que o aparecimento da nossa medicina pioneira, o Jorei, constitui o prenúncio da concretização desse objetivo, pois é o único método capaz de acabar com as guerras, doenças e pobreza. Então, buscar o aprimoramento, né? Entendendo que, quer dizer, quem está buscando já está entendendo, né? Que não é fácil você se tornar uma pessoa melhor. Não é fácil. Mudar conceitos que a gente adquiriu não é de agora. São de várias vidas que a gente já viveu anteriormente. Fica enraizado, grudado, ideias, não é? O próprio sonho da pessoa, daquele jeito. Isso reflete o quê? Nosso jeito de ser, nossa maneira de ser. Nossa maneira de ser não é de agora. Não é só, eu fui criado dessa maneira. Isso se chama afinidade espiritual. Várias vidas vindo, aquela afinidade ali. Aquela afinidade. Então, Krishna não fala aqui, quando a gente quer se tornar uma pessoa melhor, a gente precisa ter calma. Não vai ser de repente. Claro que às vezes a gente dá alguns saltos, consegue modificar uma coisa, né? Mas ele fala, a virtude do ser humano consiste em saber que vida após vida vai melhorando. Às vezes a pessoa está tão desesperada porque está com um problema nessa vida e acha que nessa vida ela tem que resolver aquele problema. Mas às vezes não vai. Às vezes, pelo contrário, quanto mais tentando resolver aquele seu problema, pior ele fica. Incrível. Você, o reverendo Nagahashi falava, a pessoa apegou no problema, não larga.
não entrega na mão de Deus, o único que poderia resolver facilmente. Mas a pessoa querendo resolver a todo custo, parece que vai piorando, virando uma bola de neve, né? Então, como diz o Salmo, né, de hoje, o bem e o mal estão misturados neste mundo para aprimorar os homens, para nos fazer pessoas melhores, contanto que a gente esteja disposto a aprender, atento a isso, tenha isso como objetivo. Se, como disse no ensinamento, nosso objetivo é somente buscar status, fama, poder, né? Aparecer como uma pessoa, não sei de que jeito, precisa cuidar da parte espiritual, né? Não é deixar a parte material de lado, isso não dá, né? No ensinamento ele fala claramente, né? Quem se preocupa apenas em melhorar aspectos materiais da vida. Então não pode se preocupar apenas nos aspectos materiais. Mas também não é para deixar de lado. O ser humano às vezes ele parte para o 880, né? Extremo. Me chama esse nome, caminho do meio. Rodou, né? Caminho do meio, caminho da sensatez, né? Do bom senso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Tem esse ditado antigo, né? Antigo. Mas quando vem alguma coisa lapidar nossa alma, uma coisa, um mal, é desespero, desesperado, né? Então, porque ainda não está entendendo, né? Completamente. Para lapidar minha alma, Deus permite o mal agir como se fosse um potente esmero. Então, não dá nem para reclamar do mal que nos aflige. Tem que agradecer, na verdade. Tendo esse entendimento, vai evoluir passo a passo. Tem que ter um pouco também de paciência consigo mesmo. Não desesperar, né? Querendo. Tem pessoa que você fala com a pessoa, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Eu não consigo fazer nada de bom. Às vezes a pessoa está dedicando, e mesmo assim ainda acha que ela é horrível, horrorosa. Incrível, né? Talvez porque não esteja tendo a percepção da grandeza da oportunidade que está tendo e da importância do que está fazendo, dedicando. Não tem nada mais importante que você pode falar, a coisa que eu faço melhor é o meu trabalho, é isso e aquilo. Não, é o que você dedica para a humanidade. Isso é o mais importante. Isso a gente vai levar para outras vidas. Dinheiro, fama, isso tudo vai ficar tudo esquecido. Tudo esquecido, né? Então, não, porque eu acho que precisa muito dar valor para o que tem valor, valorizar o que é valoroso, procurar olhar melhor o que é importante e o que não tem importância, na verdade, que é passageiro.
Mas tem coisa que é eterno. Essas coisas que a gente vai carregar para a eternidade, isso é importante. Né? Se a gente conseguir melhorar nosso sono nessa vida um pouco, já é um ganho de uma riqueza, uma fortuna espiritual enorme. Por exemplo, a gente é um pouco ciumento, ou um pouco fofoqueiro, ou um pouco algum defeito, né, nosso. Se a gente melhorar isso, já leva isso para outra vida, não é? Isso é que tem valor. Isso que tem valor. Tem muito sofrimento que a gente fala assim, tal pessoa me faz mal. Isso é uma ignorância, né? A gente criou todo o mal que nos atinge. É a gente que cria. Não é culpa de ninguém. É que não seja nossa. Sempre é nossa. A gente colhe o que plantou. Inevitável. Sabendo isso, e sendo esperto como a gente é, né? A gente vai plantar um monte de coisa boa. Pode ser que vai demorar a colheita. Porque a gente vai pagando muito mal com o bem que a gente faz. O mal que a gente fez, a gente pode pagar com o bem que a gente faz. Mas se a gente tendo tanto problema e não está praticando o bem, só sobra o quê? Purificar. Não é só purificar de forma física. Às vezes pode vir problema na vida, né, que te faz sofrer tanto. Problema familiar, problema de tragédia, problema de desgraças, né? De quem é a culpa? Nossa. Não é do parente, não é do vizinho, não é do motorista bêbado que atropelou seu filho. Parece que é, né? Bebeu, dirigiu, atropelou seu filho. Ele é muito mau, não é? Quem está sofrendo? Você? Sua amada. Essas coisas a gente tem que ter bem claro. Porque senão a gente vai ver de uma maneira que a gente vai culpar o mundo por ele ser como ele está. Não é? Cheio de doença, cheio de pobreza, cheio de conflito. E a culpa é do mundo todo. E isso espirra na gente, né? Por que será? Porque a gente também tem essa sujeira toda. Senão, a gente estaria, essa hora, sei lá, se divertindo de alguma maneira construtiva. Não teria problemas na nossa vida, nenhum. A vida seria maravilhosa. Maravilhosa. O problema é que teria, assim, coisa muito bobinha. E além disso, você tendo a consciência do que é suave, do que não é, porque às vezes para um problema que para alguém é muito pequeno, para o outro é muito grande. Aquele famoso, fazendo tempestade num copo d'água. Tem pessoa que faz tempestade num copo d'água por uma coisa muito pequena. Coisas que resolveria com uma simples conversa, não consegue, quer brigar, quer discutir, quer gritar, quer ganhar com a força, né, física, uma coisa bruta. Por quê? Porque é ignorante. Não sabe que quem perde ganha. Né? Não tem ideia. E aí vai acumulando cada vez mais máculas para si mesmo. E nunca se torna esse novo homem.
uma pessoa que vai se tornando mais bondosa, afável, gentil, que não fica discutindo tanto por coisas, na verdade não fica discutindo tanto por nada, né? Mas a gente começa a parar de discutir pelas pequenas coisas. Não dá para mudar tudo de uma vez. É difícil mesmo, não é? É como você falar para um alcoólatra parar de beber. É difícil. Ele está dominado por entidades ali negativas que não deixam ele parar. E ele não tem força para parar. Não é fácil, não é? Se Deus não atuar, ele não sai. Difícil sair. Não é? Hoje é dia de agradecer as bênçãos, né? Culto de agradecimento. Culto de ação de graças. Ação de graças. Então hoje é um dia que a gente rezou agradecendo tudo que Deus está dando para a gente. Não é? E pedindo para Ele que a gente desperte para enxergar nossos erros, nossos defeitos, sem ficar falando eu estou perdido, eu não tenho mais jeito. Não, tem. Se não tivesse Deus, não mostraria. Não mostraria, ficaria cego a vida inteira, sem perceber que está agindo errado, está fazendo errado. É muito bom perceber, porque você pode mudar maneira de ser, maneira de agir. Mas não é uma coisa que você vai conseguir sem fazer a sua parte. Às vezes a gente quer entregar tudo na mão de Deus e ficar sem fazer nada, esperando o milagre. Mas a Constituição fala que não é assim. Você entrega na mão de Deus depois que tiver feito tudo que tiver a seu alcance. E depois, mais para frente, no ensinamento, ele fala: você faz isso ao mesmo tempo, entrega e faz. Sua parte. Às vezes pode ser meio complicado de entender, mas na prática é mais complicado. Na teoria tudo é uma maravilha, não é? A gente lê o ensinamento e fala: pô, fácil, né? Levanta a mão, ministra jorei. Ele fala: você precisa estar concentrado, focado para fazer efeito. Aí a gente fala: bom, beleza. E chega na hora, a gente levanta a mão, aí a pessoa fala alguma coisa, a gente começa a conversar e pronto, acabou, não está ministrando mais jorei. Não é? De manhã estamos estudando, né? Tá ali, claramente fala, precisa concentração. Concentração. Focar no que está fazendo. Como você vai ministrar jorei no ponto focal se você não está com foco no ponto focal? Seu foco está em falar se está chovendo, se está frio, se está calor. Você está preocupado com outras coisas. O espírito, ele fica disperso. Não é? Você está aqui ministrando jorei, mas está pensando em outra coisa. Onde está o seu sono? Você vai num lugar, vai viajar, vai conhecer um lugar. Quando você lembra daquele lugar, seu espírito vai lá. A gente só vai falar isso sobre quando inaugurou o Museu de Hakone. Ele queria muito que as pessoas fossem lá. Quando voltassem para o seu local e lembrassem, o espírito dela ia lá e recebia luz. Ou seja, o nosso espírito, ele se fragmenta. Todo mundo já sabe isso, né? Na hora de ministrar jorei, também. Você não está ali. Ou na hora de fazer oração. Ou quando está fazendo qualquer coisa. Diferença de você se concentrar, focar em alguma coisa, e de você prestar, tudo te distrai. Pessoa que é distraída, por exemplo, tem dificuldade de aprendizado. A gente também, se a gente se distrair com o que é importante, a gente não faz direito aquilo que é importante. Ministra jorei de qualquer jeito, não obtém resultado.
faz oração, oração não faz efeito, quer se ligar com Deus, não consegue, não está focado, não tem foco. Esse acho que seria uma coisa fácil de arrumar. Isso é fácil, não é? É só querer arrumar. Primeiro enxergar. Como eu ministro de orei, de que jeito? É concentrado? É focado? Eu procuro localizar onde está o ponto focal? Procuro saber. Ministro de orei, aquele de orei, porque a instrução é muito clara sobre purificação antes. Se a purificação você não impedir ela de que ela aconteça, mesmo não recebendo jorei, você vai ficar curado. Só que vai demorar. Se você receber aquele jorei espanador, e jorei aleatório, né? Sem saber ponto focal, sem nada, ele vai demorar menos. Demora menos. Mas se você encontrar ponto focal, imediatamente resolve muito rápido. Muito rápido. Isso era uma coisa que precisava, né? Procurar ponto focal. Pelo menos em nós mesmos. Saber. A gente vem receber jorei e fala, olha, esse meu ponto aqui, esse aqui, né? Agora a pessoa que vem, que é frequentador, né? Olhar pelo menos a cabeça, se tem febre, né? Pequeno lugar que tem febre. Olhar o pescoço, apertar um pouco o ombro, para ver. Dá pra, nas costas, quando vira de costas, ver se tem algum lugar ali que está quente, né? Já vai ajudar muito. Já vai ajudar muito. Muito mesmo. Dá a diferença. Mas o mais importante é ministrar jorei. Ministrar jorei concentrado. Em quê? Em fazer a luz ultrapassar o corpo. Como é que você vai fazer a luz ultrapassar o corpo? Sone, ele fala do sone, é importante o sone do ministrante. Esse sone de querer que a luz ultrapasse, e você imaginando a luz ultrapassando, ele fala, se a pessoa tem um problema aqui, você imagina as costas. Não é? Se a pessoa está, por exemplo, a ministrativa está aqui, eu vou ministrar jorei nela, imaginando a parede. Estou fazendo na parede. Está atravessando. Mas se você ministrando jorei, imaginando o que vai ter no almoço, na janta, para qual festa você vai, você não está, seu sono está fora de tudo. Se fosse assim, pendurava o Ricardo num robô ministrava jorei. Talvez fosse até melhor, porque não pensa nada. Não é? Você pega um livro para ler, você não consegue entender o que está lendo, porque muitas vezes não é só porque te falta base para entender um conteúdo que seja mais erudito. Às vezes é porque simplesmente você não está concentrado naquilo ali. Tem muitas pessoas que têm esse problema, dislexia. Você lê, mas não entende o que está lendo, né? Mas se você ouve, você entende. É um problema, não sei como que é isso, é pela visão, não sei. Mas se você lê, e nesse dia que você está lendo, você está pensando em aconteceu muito problema, e você não consegue se concentrar, você não vai entender mesmo. Não é? Então, essa concentração precisa. Porque a pessoa que vem receber jorei, se ela não se sentir bem, se ela não receber graça, a igreja termina. Porque não é falando para a pessoa um monte de coisa que a pessoa vai despertar. É pela luz. É pelo milagre. Isso Meshach fala claramente.
A pessoa tem que perceber, despertar. Ele fala da fundo. Para que tem jurei? Para despertar o homem para o poder de Deus, para a existência de Deus, não é? Não é isso que ele fala? Mas se você ministra jurei e a pessoa nunca fica boa, alguma coisa está errado, né? Tinha pessoa que ele chamava atenção, falava: você está ministrando, por que a pessoa... ela tem problema, acho que é os antepassados, não fala uma besteira dessa. Você que não está ministrando jorei direito, está sem foco, não acha o ponto focal, conversando, olhando para o celular, não tem menor cabimento, não é? Fazendo, na verdade, sim, fazendo um desserviço. Então, essas coisas são importantes. O que vai ter de almoço, de janta, isso é de menos. Um dia sem comer não tem problema. Nada, nenhum. Né? Algumas pessoas, aliás, deveriam ficar mais que um dia. Mais que um dia. Mas é difícil, né? Então, cuidar, né? Cuidar daquilo que tem importância e não dar muita bola para aquilo que não tem importância nenhuma. O ministro Vanderlei pediu para eu falar da agricultura, né? Da grande natureza, dia 19, né? 20 de junho, por aí, vai ter um feriado e a gente vai dedicar lá, né? E a gente está convidando todos para irem lá dedicar com a gente. Quem tiver carro, então, está mais convidado ainda, porque aí pode levar os amiguinhos que não tem carro, né? Já ajuda, tá? Pessoa que é de longe, quiser ir, entre em contato, a gente vai ver direitinho o dia, aí pode ir encontrar a gente lá, né? E dedicar lá com a gente um dia, né? Um bate-volta, né? Vai gostar, tenho certeza, vai adorar. Todo mundo que vai lá, quando volta, parece que... Parece não. O espírito está diferente. Bem diferente, né? E outra coisa é que semana que vem, domingo que vem, é dia 15 de junho, é o culto mais importante, né? Um dos mais importantes, natalício de Meixama, Goxoten, Exum, Ano Novo. Os 15 de junho é muito especial, muito. Então, nós vamos de manhã na Torre de Miroco, lá em Ribeirão Pires, né? Participar lá. Tem a van, né? Não sei, acho que ainda tem algum lugar. Acho que alguns membros vão de carro também. Aí vocês se organizam, né? E vão. E à tarde a gente não poderia deixar de fazer o culto no lugar onde a gente dedica, né? Todo dia, né? Então a gente vai fazer, a gente vai trazer a relíquia sagrada de Meixama, né? Quando tem culto importante a gente traz. A relíquia sagrada é o cabelo de Meixama. Eu falei isso ontem, acho, né? Ontem. Meixama é assim, por que a gente tem foto no altar, né? Por que a gente tem desenho de Meixama no altar? Coisas que a gente precisa saber, né? Porque Deus, Meixama fala, Espírito do Espírito, não possui forma nenhuma. Não é? Então, onde ele está? Em tudo, fora de nós, dentro de nós, Deus está, não é? Porém, Deus, para poder construir, para poder fazer e com especificidade, se manifestou de várias formas. Não é? Cristo é uma forma, Buda é uma forma de Deus, de manifestação divina. Meixama é uma forma,
Canon, uma forma. E é interessante porque raiz é a mesma. Tem salmo, o Meshama fala, Buda, Cristo, Sakyamuni, não sei o que, vem tudo da mesma raiz. Ou seja, tudo do Espírito Divino. Cada um com uma missão diferente e cada um numa época diferente. Meshama é muito atual, né? Nessa época. Então, assim, pessoa que já mais espiritualista, por exemplo, você vê a pessoa rezar por uma estátua de uma Virgem Maria e recebendo graça. Interessante, né? Depois vai no lugar lá onde ela está agradecer, né? Pagar a promessa. Pagar a promessa, vai de joelho subir. Isso era do dia, não precisa isso. Mas tem lugar para aquela divindade ficar. É como se tivesse cadeira, trono para a divindade ficar. Porque foto dele mesmo, ele escolheu essa foto para ter, ele escolheu para eu quero essa e eu vou me manifestar através dessa. Desenho, Canon vai se manifestar desse desenho. Mas Canon vem. Essas pessoas estão ministrando no joelho, Canon está atrás, Meshama andando aqui, verificando tudo, escutando tudo, sabendo tudo. Então tem lugar para ficar. Agora imagina, além disso, você colocar no lugar que ele fica, pedaço dele mesmo, cabelo, né? Do Messias, cabelo. Quando você vai em Hakone, tem túmulo, né? Aquele mausoléu, olha lá, corpo de Meshama, né? Diz que é o lugar mais, não é? Por quê? Porque corpo físico e espírito ficou junto. Então é muito fácil de manifestar. Por que a pessoa acha que cristianismo eles são bom mesmo, né? É uma experiência de milênios. Por que eles pegam relíquia e tem relicário e relíquia? Porque é mais fácil manifestar. Então, dia 15 de junho, teremos aqui o cabelo de Meshama exposto aqui. Todo mundo vai poder ficar bem pertinho. Na Torre de Miroku tem também. Está lá no 5º andar da torre. Tá. Assim, distância também é uma coisa, né? É como o Meshama falou. Se você imaginar que está lá, seu espírito vai lá. Mas é só seu espírito. E fragmentado ainda. Você está de corpo presente. Ali é outra coisa. Por que aqui em cima do altar é mais quente do que aí? A diferença aqui é o quê? 1 metro. Como pode isso? Por que a gente entra aqui, reverencia a Meshama e vem aquela luz? Aquilo vem, eu fico, nossa, hein? Toda vez eu admiro. É admirar sempre. Todo dia entro aqui, todo dia eu me espanto. Não é de espantar. Não é como você entra pela porta, não sente essa luz. Não é? Incrível, né? Tá bom. Então, novamente. Dia 15, culto, não é? Aqui, à tarde. Acho que umas 17 horas, né? É um tempo bom, dá, né? Dá tempo da pessoa ir em casa, se trocar, almoçar, depois vir. Não tem problema, né? Acho que dá. Quem quiser vir direto, já aproveita a dedicar um pouco. Outra coisa que é muito importante é a preparação espiritual para esse dia que vem. Toda essa luz, ainda mais com o cabelo e tudo. Então, dia 14, sábado, é importante se preparar, vir dedicar.
Qualquer coisinha você fazendo. É importante. É importante. Só quem está dedicando é que sabe como isso ajuda a dedicação, como é importante, porque sente, né, o benefício. Então, dia 14, se preparar, vir dedicar. Né? Como ontem, várias pessoas vieram dedicar, né, para o culto, de alguma maneira. Outras que não puderam vir, dedicaram de outra maneira. Não é? Tem várias maneiras. Mas o importante é dedicar. Dedicar. Tá bom? Chega? Quer mais um pouquinho? Até amanhã, se Deus quiser.